Vamos orar a Deus, então? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, em Tua presença, Pai, nós Te damos graças, Senhor, pela concessão do Senhor em nos reunir aqui mais uma noite para adorar ao Senhor na mediação do Teu Filho amado Jesus. Entregamos agora a vida do Teu servo, o pastor Robson. Ó Pai, esta mensagem que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, que o Teu Santo Espírito conduza agora, Senhor. Que o Senhor possa aquietá-lo em Tuas mãos e trazer a ele aquela convicção de que por meio dele o Senhor falou à Tua igreja nessa noite. Santifica-nos, ó Deus, por meio da pregação da Tua palavra. Recebe toda a glória e todo o louvor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de nós nessa noite. Também aqueles que terão a oportunidade terão contato com esse conteúdo, o conteúdo dessa mensagem. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 13. Farei a leitura desse texto da palavra do nosso Deus, Oséias capítulo 13, versículos 10 a 16. Profeta Oséias 13, 10 a 16, diz assim a palavra do nosso Deus: Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, e o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz, ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele seja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secará a sua nascente, estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Oremos. Pai Santo, essa é a Tua palavra do Senhor, ó Deus, e nós clamamos, ó Pai, como já oramos aqui nessa noite, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, para que sejamos pelo Senhor mesmo, Deus, confrontados, sejamos ensinados, ó Deus, sejamos, ó Pai, consolados, amparados, ó Deus, e para isso nós suplicamos a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto, profeta Oséias, desde o seu início é bem impactante, forte, à medida que a gente lê e medita. Não é daqueles trechos da palavra do nosso Deus que mais a gente se coloca a fim de refletir, mas eu creio que seja muito importante nós olharmos, por ser a palavra de Deus, e toda a Bíblia é palavra de Deus, revelação de Deus para nós, para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa correção. E então nós olhamos aqui para esse trecho em que mais uma vez o povo está sendo confrontado. E diante dessa passagem, a gente vai ver sendo denunciado o pecado, algo que nós podemos entender como direção de Deus para que o povo fosse quebrantado, para que o povo para que o povo olhasse, melhor dizendo, para essa mensagem, para essa palavra, e se arrependesse. E o propósito, então, que nós temos em todo o livro de Oséias, com essas imagens muito impactantes, fortes no conteúdo, é que o povo estivesse refletindo, se voltando para Deus, algo que vai ficar mais
claro, quando a gente chega no final do livro, no capítulo seguinte, né, no capítulo 14, ali a gente vê o propósito de Deus, a verdade sobre a aliança, a fidelidade de Deus, mas a gente caminha então nessa leitura e vai ficando, de certa forma, assim, chocado com as expressões fortes que nós temos nesse livro. E o que vai sendo mostrado então é um cenário de desolação, e algo que vai de fato acontecer, isso que o profeta vai trazendo nesse livro, de fato vai acontecer por conta do povo não se arrepender, por conta do povo não se colocar de forma a ouvir de maneira verdadeira a palavra de Deus. Tem uma história que eu lembro de ouvir algumas vezes, né, em que uma criança ali ela é enviada para o culto, a sua mãe por algum motivo não pode comparecer, semelhante daquilo que muitas vezes a gente vê aí as crianças vindo para a escola dominical, né? Às vezes elas vêm, os pais encaminham e por alguma razão os pais não estão junto delas, mas aí ao chegar a questionamento, né? O que foi passado, o que foi pregado, aí uma dessas crianças sendo perguntadas conta essa história, né? E que a criança vai falar, foi falado sobre o pecado. E a mãe reforça a pergunta, não, mas o que foi falado, né, sobre o pecado? Foi falado que o pregador é contra, né? Então, assim, por conta de algo óbvio, né, que a gente tem em relação àquilo que a palavra de Deus nos traz, acaba sendo engraçado a gente pensar em algo desse tipo, mas infelizmente o que a gente percebe é que em muitos púlpitos, né, não há isso que é tão óbvio, né, a palavra de Deus, a pregação contra o pecado, né, a palavra sendo colocada dessa maneira. E o que a gente tem aqui é essa realidade, né, o povo sendo confrontado, o pecado sendo denunciado. Deus confronta Israel, e nesse trecho Deus está confrontando Israel pelo fato deles não estarem depositando a sua confiança em Deus, não estarem depositando a confiança nele mesmo, ou melhor dizendo, estavam colocando a confiança em lideranças que não no Senhor. E algumas coisas então levam a gente a refletir que isso presente ali naquele contexto, e eu creio que também a gente pode pensar essa falta de uma segurança verdadeira quando a confiança não é colocada em Deus. E isso é um problema, é algo que deveria impactar, levar à reflexão quando uma mensagem como essa é colocada ao povo. Isso também levaria o povo a pensar, reconhecer Deus como Senhor, como soberano. Nós acabamos de cantar, Deus poderoso, Deus soberano, grande Deus. Então isso deveria ser algo que as pessoas ali naquele contexto refletissem sobre essa verdade. E não só isso, mas o fato deles confiarem em outros, em algo que não fosse em Deus, em outras lideranças, isso traria algo muito vazio, algo que traria vazio no coração. Isso deveria levar o povo a refletir na verdade daquilo que estava sendo anunciado, grave problema. E o que a gente encontra então, e que a gente vai procurar falar mais sobre o contexto ali em Osés que está sendo denunciado, é essa realidade, que reis e juízes não salvariam Efraim. E quando a gente fala Efraim aqui, isso significa Efraim, uma das tribos do norte. Isso remete a Israel, essa tribo do norte, então como a maior tribo do norte. A menção de Efraim a gente pode entender, o profeta Oséias usa como sinônimo aí de Israel. E o que a gente tem como um primeiro aspecto a gente pensar aqui é que o pecado então de Efraim estava armazenado e faltava rei em Israel que o salvasse. Isso é um primeiro ponto, a gente vai olhar para ele com calma. Um segundo ponto é que o pecado os levaria para o inferno sem um resgatador. Esse é o segundo ponto que a gente vai olhar com calma. Terceiro ponto,
o pecado da rebelião contra Deus em Samaria os levou à queda e à destruição. E daí a gente falar, então, o primeiro ponto aí a destacar, né? Como eu disse, primeiro ponto, o pecado de Efraim estava armazenado e faltava rei em Israel que os salvasse. Então a gente vê o verso 10 trazendo para a gente: onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? Isso pode sugerir o próprio cenário naquela ocasião. O último rei do povo do Reino do Norte, antes da destruição, da devastação, deles serem dispersos por conta da invasão da Síria, o último rei ali, daquele Reino do Norte, ele foi preso, né, foi colocado em cativeiro, e talvez essa pergunta remeta a essa situação: onde está agora o teu rei para que te salve em todas as suas cidades? Mas pode também, isso é um ponto aí que fica em aberto, mas pode simplesmente afirmar essa realidade, né? Onde está o teu rei? Onde está a tua confiança? Ou aquela confiança em algo que não seria eficiente para salvação? E aí esse questionamento, e aí sendo feita essa menção, reis e juízes, ou seja, mostrando a falta de eficiência, ou melhor dizendo, a deficiência nessas autoridades, nesses governos terrenos para a salvação. Isso vai ser, então, durante todo o livro, sendo denunciado, mas aqui a gente vê sendo chamada a atenção, né? Onde está agora o teu rei para que salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe. E aí a gente olha aí para essa parte e vai entender que isso não era algo simplesmente daquela ocasião, porque o verso 11 vai dizer: dei-te um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. E a gente lembra de uma ocasião em que o povo, ele pediu um rei. Quando a gente volta no passado, da história do povo de Deus, lá na época de Samuel, o povo também pediu por um rei, semelhante aos povos, né, vizinhos, para que estivesse ali governando. E o que acontece é que Samuel até se sente um pouco rejeitado. Deus coloca: não é você que está sendo rejeitado, né? É o governo, meu governo. Deus apresenta isso como está lá registrado em 1 Samuel 8:7, porque mostra que o problema não estava no sistema de governo, né? Não era o fato de haver monarquia, no fato do povo pedir o governo no modelo de monarquia. Não é isso que era o problema. O problema é que eles estavam deixando aquela confiança, ou buscando colocar a confiança, não em Deus, mas queriam, assim como os povos vizinhos, colocar nessa liderança terrena. E a gente vai ver então que o pecado que estava ali no meio do povo é descrito aí de uma forma muito interessante a gente pensar, quando a gente olha aí para o versículo 12, né? Eu peço até que você acompanhe, porque é algo bem interessante olhar aí Oséias 13 no versículo 12. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. E uma tradução mais literal poderia ser o seguinte: que o pecado estava embrulhada, a iniquidade de Efraim estava então ali encoberta, embrulhada. Isso vai ser colocado por um servo de Deus. Ele vai comentar o seguinte: é possível que esse versículo esteja acusando Efraim de estar tão ligado à sua maldade, tão viciado na maldade, que de maneira deliberada ela toma medidas para embrulhar e evitar que esse pecado seja exposto. Então seria mais ou menos aquilo que, não sei se vocês já ouviram aquela expressão do pecado que fica ali escondido, ou pecado de estimação. Então o que estava acontecendo com o povo do Reino do Norte, de Efraim aqui, essa falta de confiança em Deus, e o pecado estava sendo então encoberto, armazenado, ou uma outra maneira de olhar, pecado sendo guardado, embrulhado. E a gente vai ver que não existe nenhum tipo de cumplicidade de Deus com o pecado. Deus, de maneira alguma,
passa essa situação despercebida, por mais que ele estivesse, então, como está sendo falado aqui, tentando encobrir ou armazenar, então embalar esse pecado. E um outro servo de Deus vai dizer: o trágico impacto do pecado sobre a humanidade é intensificado quando aqueles que sabem da sua necessidade de ajuda resolutamente rejeitam a oferta daquele que é único em socorrer, aquele que é o socorro bem presente na tribulação. Ou seja, essa situação toda de pecado, ao invés de buscar aquele que de fato poderia ajudá-lo, que poderia salvá-lo, a confiança deles estava sendo colocada não em Deus, mas nessas lideranças. Então daí a gente afirmar isso como primeiro ponto, né, que o pecado estava armazenado e faltava um rei, de fato, que pudesse salvar Israel. E não só isso, a gente olhando para um segundo ponto aqui para a nossa reflexão, um segundo aspecto aí para a gente destacar é que o pecado os levaria para o inferno sem um resgatador. Daí a gente vê aquilo que está sendo colocado de uma forma ilustrativa, né, no verso 13: 2 de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-se a madre. E a imagem mostra a figura, né, daquilo de um filho insensato que deveria nascer no tempo e não nasce. Esse é um filho insensato, está apontando para Israel, para Efraim. E como consequência disso, as dores, quem está sofrendo não seria aquela que está ali dando a luz, mas as dores seria ele mesmo que estaria sofrendo. Mas isso tudo porque é tempo e não sai à luz. Ou seja, isso mostra que algo deveria acontecer. Era tempo de algo acontecer e aquilo não acontecia, né? A insensatez do povo. Quando a gente olha lá para o Novo Testamento, essa mesma situação, de certa forma, é colocada em de outra maneira. Por exemplo, quando a gente olha lá para a carta aos Hebreus, falando dessa necessidade do tempo, da urgência, de transformação, de conversão. E lá em Hebreus também é usado a história do povo para mostrar essa necessidade. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, a gente tem o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Ou seja, ali em Hebreus, o que está sendo apontado é a excelência da obra de Cristo como aquele que é único, Salvador, aquele que deveria ser colocado então a confiança, e o tempo de ser tomado então uma posição seria hoje, não deveria ser endurecido o coração, como aconteceu no passado. Na mesma carta, um pouco mais adiante, no capítulo 4, versículo 7, a gente tem o seguinte: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Algo que não acontece aqui, quando a gente olha em Oséias. O problema é essa insensatez, a imagem desse filho, que não sai à luz. E de forma mais direta, o que vai ser dito no verso 14 é que eles precisavam de um resgatador. Eles precisavam de alguém para remi-los. E o verso 14 é dito: eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? E até aqui, o que a gente tem é essa realidade. E isso é um apontamento para aquele que é o único que poderia salvá-los, porque essa palavra que a gente tem aí, eu os remirei, e lá no original, essa remissão é a ideia de um pagamento, não um pagamento simples, mas um compromisso pactual de livramento. Essa expressão aqui, ela está sendo colocada aqui de forma proposital.
Então não era a ideia de um simples livramento, não, era algo mais profundo. Aí no verso 14 também, quando é dito, eu os resgatarei, esse resgatador que está aí no texto de Oséias seria aquele que não apenas teria o recurso para pagar, mas alguém que teria recurso suficiente e teria direito de possuir alguém. Então a gente entende que isso está sendo apontado para o próprio Deus, aquele único que poderia resolver essa situação. E qual é essa situação? Qual é a gravidade? Aqui a gente tem, ainda também no verso 14, na parte B, a morte, as tuas pragas, onde estão? Onde está o inferno? E o que a gente vê é que nenhuma outra opção poderia ser suficiente para resolver aquele problema, ou esse problema que está sendo mostrado aqui em Oséias. Existe aí uma discussão por conta da dificuldade mesmo, da tradução de todas essas expressões lá do hebraico, o fato de não haver ponto de interrogação da maneira como a gente tem aqui na nossa tradução. Então é um esforço muito grande, dos teólogos, dos estudiosos, mas eu creio que ali no texto, na nota da Bíblia de Genebra, ela faz uma observação bem resumida e pontual, mas que eu creio que seja suficiente para a gente entender tudo isso. E lá, a nota da Bíblia de Genebra, a gente encontra o seguinte: é provável que esse versículo antecipe o espírito positivo lá do capítulo 14, e que seja uma das grandes confirmações do poder de Deus sobre o último inimigo, a morte. E daí Paulo explica esses versículos lá em 1 Coríntios 15, 55, em que nós encontramos a promessa de restauração. Uma vez que o povo de Deus se recusou a confiar no poder divino sobre a morte nos dias de Oséias, Cristo e os crentes da sua igreja têm experimentado e experimentarão desse poder de Deus. O triunfo final sobre o último inimigo de Deus está assegurado pela morte de Cristo, que foi ali oferecido por nós, e a sua ressurreição da morte. Então, o que a gente tem aqui é algo maravilhoso, um apontamento lá em Oséias para Cristo. E Deus aqui falando que eles precisavam de confiar, não ali nos príncipes em juízo, eles precisavam de um resgatador, eles precisavam daquele que seria o único suficiente. Caso eles não tivessem colocando sua vida, esse pecado os levaria ao inferno, seriam levados ao inferno sem um resgatador. E daí a gente chegar então no terceiro ponto, em que o pecado da rebelião contra Deus em Samaria os levou à queda e à destruição. Ou seja, eles não deram ouvidos, e aí a gente vai ver então como isso está sendo mostrado. E já no final aí do versículo 14, na parte final, a gente vai ver, embora esteja sendo dito aí, que eu resgatarei e serei então, como a gente vê, do poder da morte, onde estão, ó morte, as tuas pragas, onde está, ó inferno, a tua destruição. A parte final do versículo 14 a gente tem aí: meus olhos não veem em mim arrependimento algum, o que faz a gente concluir que eles ignoraram essa denúncia, ou seja, ignoraram a própria palavra de Deus e tudo isso que estava mencionado, o poder de Deus sobre a morte, aquele que tem poder sobre todas as coisas, e a grande promessa também de algo, de uma realidade maior do que aquelas que eles viviam. E existe essa grande ignorância, que é uma ignorância que muitas vezes a gente ouve, as pessoas mencionando a respeito da realidade da vida eterna, do céu, como algo superficial, uma imagem de anjinhos ali tocando harpa, algo muito simplório, e não tem uma noção da grandeza e daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. E por outro lado também pensam no problema do inferno como algo superficial, como talvez um local onde haveria diversão. Algumas pessoas mencionam com uma tremenda ignorância e não sabem do que remete a grande gravidade de tudo isso.
E o que parece que, de certa forma, era dessa maneira que ali, aquele contexto, os ouvintes de Oséias se colocaram diante da palavra de Deus. E o verso 15 vai dizer que ainda que viceja entre os irmãos, né, ou seja, ainda que a palavra de Deus, ainda que houvesse algum tipo de referência a Deus, não havia compromisso, não era algo que era levado a sério, né, ainda que ele viceja entre os irmãos. E o que vai ser dito virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, secará a sua nascente, estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas, ou seja, aquilo que poderia ser desfrutado de transformação não era levado a sério. E aí o verso 16 é algo mais direto, né? Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Aí Samaria é a capital, a cidade maior ali do Reino do Norte de Israel. Então a gente vê essa questão geográfica, né? Oséias usando para o Reino do Norte, ora Efraim, e aqui referindo também ao mesmo contexto, a cidade de Samaria, para mostrar a consequência de tudo aquilo que aconteceria. Então, mostrando a situação, que é uma situação de rebeldia contra Deus, né, que é a explicação, né, bem clara da razão daquele grande caos que eles viviam e da profecia de tamanha situação. Então, essa imagem chocante que a gente tem aí no final desse trecho, final do capítulo 13, é algo muito aterrorizante, é um desfecho impactante. Tudo isso para, então, depois, quando a gente chega um pouquinho adiante, a gente vai ver a fidelidade de Deus sendo mostrada no capítulo 14, mas para nós aqui, eu creio que isso está chamando a nossa atenção, nessa imagem tão chocante, tão impactante, algo que deveria impactar e impactar a nós também, para nós meditarmos e pensarmos a respeito disso, a seriedade do pecado, aquilo que estava sendo mostrado ali, o pecado era armazenado, estava sendo então acumulado de uma forma a ser encoberto. Isso trouxe consequências terríveis, mas aqui também está sendo apontada a solução, que está em Deus, não estaria em juízes e reis humanos. E por isso o nosso tema, né, reis e juízes não salvariam Efraim. E só para a gente recapitular, né, o que a gente destacou como primeiro ponto, é que o pecado de Efraim estava armazenado e faltava rei em Israel que o salvasse. Depois, segundo ponto, o pecado os levaria para o inferno sem o resgatador. E o terceiro ponto, como a gente disse, que o pecado da rebelião contra Deus em Samaria os levou à queda e à destruição, ou seja, essa consequência terrível. E quando a gente menciona a respeito dessa realidade, né, que reis e juízes não salvariam Efraim, é claro que a gente é levado a pensar nos nossos dias, né, nos governos humanos e como muitas vezes a gente está lidando com essa situação, quando a gente ouve os noticiários, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, tanta falta de compromisso dos nossos governantes, das nossas lideranças, tanta falta de honestidade, e muitas vezes a gente olha para essas situações e fica assim revoltados. E muitas vezes, por conta de tudo isso que muitas vezes a gente vê, ouve, e de certa forma é verdadeiro que não é algo simples, mas muitas vezes a gente é tentado a pensar que de alguma forma, se houvesse alguma mudança neles, isso talvez trouxesse para nós algum tipo de salvação, enquanto que o nosso coração, a nossa vida, a nossa transformação, a nossa salvação não está nisso. Isso é uma realidade, e de fato a gente pode pensar dessa forma. A gente precisa cuidar, até mesmo da maneira como a gente lida, nossas expectativas.
É claro que existe sim a nossa responsabilidade, a nossa informação, a desinformação com relação àquilo que acontece na vida política do nosso país, do nosso governo. Isso é muito ruim, a gente precisa estar consciente, a gente precisa ser, então, sábios com relação a isso. Mas de forma alguma, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa satisfação deve ser colocada nessa esfera de autoridade e governo. A nossa confiança deve estar em Deus, a nossa segurança deve estar no Senhor, e nesse sentido, em cada momento a gente deve ter essa postura diante dessas coisas. E isso é óbvio, mas não é tão simples. Mas não só isso, eu creio que quando a gente olha para um texto chocante como esse, que vai chamar a atenção a respeito do pecado, e de fato isso é também um problema e um pecado, né? Não colocar confiança em Deus e colocar a nossa esperança em governantes ou na política, enfim, isso é um problema, é um pecado, algo sério. Mas eu creio que a gente pode cavar um pouco mais no nosso coração a respeito daqueles pecados que muitas vezes estão lá dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente fica impactado e pensa em pecado com coisas talvez naquelas áreas, né, que muitas vezes chama mais a atenção, aquelas situações talvez ali de grande relevância no aspecto daquilo que a gente pensa da moral, e às vezes a gente esquece de vasculhar o nosso coração, e isso é algo muito complicado, porque a gente pode cair no erro de também estar aqui armazenando ou, de certa forma, empacotando os pecados ali dentro do nosso coração, sem confessá-los e colocá-los diante de Deus, daquele que é o único que pode nos ajudar e nos salvar dessas situações. E quando a gente pensa nisso, e meditando aí nessa situação toda, um texto assim, quando a gente olha na palavra de Deus, ali em Provérbios, a gente tem a maneira muito clara, né, e muito prática, em que a sabedoria é colocada. No livro de Provérbios, ali a gente tem um livro de sabedoria muito importante, a questão da prudência, a sabedoria sendo mostrada em todo o livro de Provérbios. Mas tem um trecho ali que chama a nossa atenção para a questão do pecado, e a responsabilidade, então, de buscar agradar ao Senhor com a nossa vida. E lá no capítulo 6 de Provérbios, se você quiser abrir, senão eu estarei aqui fazendo a leitura do versículo 6 de Provérbios 16, é bem interessante porque chama a atenção ali, porque esse texto de sabedoria traz de forma muito direta, né, aquilo que desagrada a Deus. É claro que Deus desagrada, né? E Ele conhece todas as coisas, tudo aquilo que vai contra a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, isso desagrada. Mas a maneira como é trazido nesse trecho, eu creio que chama a atenção, porque ali é dito o seguinte, no versículo 16 de Provérbios 6, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E todas as vezes que eu passo por esse texto, né, eu acho interessante porque é mostrado de uma forma muito direta. E aí, nos versos seguintes, aí, do versículo 15 a 19, é dito, né, essas 6 coisas, e a 7ª que o Senhor, então, abomina. E daquelas que o Senhor aborrece, a primeira delas é olhos altivos, que representa o orgulho, né, a arrogância. E muitas vezes são situações que, se a gente não toma cuidado, a gente não se examina, como a palavra de Deus também nos exorta, isso acaba passando com certa banalidade e pode ficar ali sendo acumulado ou estampado, ou de alguma forma encoberta. E a gente precisa avaliar da maneira como a gente age, da maneira como a gente olha. Então, a primeira delas aí, dessas 7 coisas que está aí de forma muito direta, a primeira delas é olhos altivos. A segunda, olha só, língua mentirosa, ou seja, a falsidade, né, e o engano nas palavras. Então, a mentira, e às vezes coisas simples, né, acaba ficando banal, mentirinhas que às vezes
são compartilhadas, e isso é sério, porque isso desagrada a Deus. E naquele contexto de Oséias, de forma tão impactante, está sendo mostrado que isso trouxe consequências. O povo não se deixou impactar pela palavra, e a gente precisa olhar para isso. A terceira coisa que o Senhor se aborrece: mãos que derramam sangue inocente, ou seja, a violência contra os indefesos. É algo que precisa também ter o nosso olhar cuidadoso. O quarto, coração que maquina pensamentos perversos. Olha só, né? Coração que maquina ali pensamentos perversos, ou seja, intenções, mesmo que esteja não na prática, mas só de estar ali na mente, né, já é algo que desagrada a Deus. Deus se aborrece disso. E aí a gente segue o quinto, né? A quinta situação, pés que se apressam para o mal. E aí seria aquilo, né? A maldade, às vezes, sendo tida como algo banal, faz com que aquela prática fique mais praticada de forma mais rápida, né? E aqui está sendo chamada a atenção, a nossa atenção. E o sexto, testemunha falsa que profere mentiras, ou seja, aquela palavra também que vai prejudicar outras pessoas. E aí eu chamo a atenção porque no contexto que a gente vive é tão fácil, né, a comunicação hoje, a gente tem acesso a tantas coisas e às vezes a gente recebe uma informação, algo, e aquilo já causa em nós uma necessidade de compartilhar, e como a gente tem a facilidade hoje da tecnologia, às vezes a gente pode cair nisso que desagrada profundamente o coração do Senhor, algo que Deus se aborrece, né? Testemunha falsa. Mas daí a gente chegar nesse último, que Deus não simplesmente se aborrece, mas sua alma abomina, que é semear contendas entre os irmãos. Então isso é algo que deve chamar a nossa atenção, porque Deus tem um horizonte para a sua igreja, como povo de Deus, né? Quando a gente pensa nisso, nos propósitos de Deus, pessoalmente na vida de cada um, e também como povo, né? O desafio da igreja aqui em Nova Granada, né? A gente olhar para isso tudo e vigiar com relação a essa seriedade, para caminhar de acordo, buscando sempre cumprir a palavra de Deus, cumprir aquilo que é do agrado de Deus. E eu creio que quando a gente pensa num texto tão difícil como esse aqui de Oséias, é para chamar a nossa atenção, para a gente buscar o Senhor, colocar a nossa confiança nele, e de forma mais ampla, colocar a nossa confiança e assumir um compromisso com ele, como aquele que é o único e suficiente Salvador, aquele que de fato governa todas as coisas. E se ele governa todas as coisas, governa também a nossa vida. Governando a nossa vida, governa o nosso coração. E daí o nosso coração então está sendo cuidado para se desviar do mal, para não deixar que o mal, o pecado esteja ali crescendo, diferente daquilo que acontecia nos dias do profeta Oséias. E para isso, a gente é chamado a colocar a nossa vida no nosso único e suficiente Salvador. Hoje a gente tem aqui a mesa sendo apresentada, a oportunidade de nós meditarmos, refletirmos, examinarmos a nós mesmos e sermos fortalecidos, alimentados em fé, em Cristo, naquilo que Ele realizou por nós. Então que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos colocar a nossa vida, a nossa alegria, o nosso coração em Deus, aquele que pode nos salvar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, essa foi a Tua palavra lida aqui, ó Deus, exposta, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nos abençoe, e que possamos, ó Deus, estar aplicando na nossa vida tudo isso que foi falado aqui, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.